Olá, olá! Olha, eu aqui novamente com um louvor em mente. Meu esposo tem escutado muito um louvor chamado A Jesus, da cantora Juliane. E ele tem uma letra muito forte. E essa semana, uma parte desse louvor ficou ecoando na minha mente, onde ela canta: Judas veio ao seu encontro, eu anotei para eu não me perder, com a traição pesando, mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Vejo Pedro te negando e o galo então cantando, mas mesmo assim tu dizes: Pedro, apacenta o meu rebanho. E esse trecho desse louvor fala para mim mais de Jesus do que da atitude de Judas e Pedro. Porque Jesus sabia já quem o iria negar, e essa cena se passa no período ali da ceia, com a crucificação. Então Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, que Pedro iria negá-lo, mas ainda assim ele põe aquele tecido que um escravo do menor escalão colocaria para lavar os pés, porque esse trabalho de lavar os pés era para o escravo mais baixo, do baixo nível. E Jesus se veste dessa forma e se inclina, e mesmo sabendo a traição iria ocorrer, a negação iria ocorrer, mas mesmo assim isso não muda quem ele era, e ele permanece na sua atitude de fazer a ceia, de lavar os pés, de estar ali com eles. Isso fala para mim de quem ele é. Então, Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o que ele iria passar, sabia que ele ia ser traído, negado, que ele iria ser crucificado, que o Pai não estaria conectado a ele, porque se calar, Jesus não se cala, ele nunca encolhe a sua mão, mas o pecado fez separação entre o Filho e o Pai, e mesmo sabendo de tudo isso que ele ia passar e de tudo que ia acontecer, ele não recua. Ele permanece, porque ele sabia quem ele era. Então, nós temos muito a aprender com Jesus, porque sem saber que o outro poderá ou fará, nós já muitas vezes nos afastamos, julgamos, rotulamos, e eu falo nós porque eu tô nesse rol também. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando Jesus, sabendo do que ia acontecer, ainda assim ele se inclina e lava os pés do traidor, ainda assim ele se inclina e lava os pés de Pedro, sabendo que ele iria o negar, ele continua sendo Jesus. A identidade dele está tão firmada que o que o outro faz, o outro fala, não afeta quem ele é e o que ele vai fazer. Ele permanece no seu percurso, ele continua, eu diria, ele continua sendo bom, independente das suas atitudes. Jesus continua sendo Jesus, independente do que o outro faça com ele. E durante toda a Bíblia, mesmo que Jesus não fosse Senhor, nós poderíamos aprender muitas coisas com ele. Tem um filósofo que fala que se Deus não existisse, ele precisaria ser inventado. E eu concordo, porque mesmo que você diga, eu não acredito em Jesus, mas se você seguir aquilo que Jesus fazia, falava, ensinava, você já vai ver muita diferença na sua vida. Então, muitas vezes nós temos a nossa identidade deturpada, denegrida, ferida, destruída ou não construída, e isso nos leva a projetar as nossas dores no outro. E nós acabamos julgando e rotulando, mesmo sem ver que o outro fez ou deixou de fazer. E Jesus, sabendo o que o outro ia fazer, ainda assim ele permanece na sua postura de gentileza, de bondade, de integridade e de firmeza. Porque não se engane, Jesus não era um bobão que as pessoas faziam o que queriam, não. Ele tinha um momento em que ele colocava limites, em que ele atuava de forma consciente e racional. Ele não se deixava embriagar pelas suas emoções. Mas
isso é tema para um outro vídeo. Eu me atenho a esse trecho. Judas veio ao seu encontro com a traição pesando, mas vejo Cristo se inclinando e os pés do traidor lavando. Será que se fôssemos eu e você, sabendo que aquela pessoa iria nos trair, nós iríamos ainda assim nos inclinar e lavar os pés? Nós iríamos ainda assim ser gentis, ser educados, sermos Cristo na vida daquela pessoa e a gente dizer, ah não, Deus, ela vai me trair mesmo, não vou fazer isso por ela não. Como Jonas, né? Jonas fala, eu não vou pregar nessa cidade porque eles depois vão se arrepender, o Senhor vai perdoar e aí eu vou ter ido lá à toa, mas isso não cabe a mim. Isso não cabe a mim. Se Deus me dá uma direção, me dá um plano, me dá um propósito, cabe a mim obedecer. Seguir aquilo que Ele me direcionou. Então, que fique para nós hoje. Será que a minha identidade está tão deturpada que mesmo sem saber o que o outro vai fazer, eu já o trato com hostilidade, com desconfiança e projeto nele as dores que estão aqui dentro e que são minhas? Ou será que eu consigo, como Cristo, pôr limites saudáveis e agir de forma assertiva?